Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão sobre a liturgia dominical para esse que será o quinto domingo do tempo comum. E que tesouro o Senhor escondeu nessa sagrada liturgia para que nós pudéssemos encontrar? Então, a pista, a resposta, está nas leituras e para ela que eu quero chamar a atenção, a sua atenção nesse domingo. Primeiro, observe como é que será a coleta, a oração inicial da missa. Ela faz um pedido a Deus. Velai, Senhor, com incansável amor sobre a vossa família. É um pedido. E esse é um dos momentos, um dos únicos domingos, e o Senhor responde na própria liturgia do domingo esse pedido de oração. E como é que ele responde? Primeiro, na primeira leitura, é sobre o livro de Jó, e lá tem uma pergunta muito interessante logo na primeira frase da leitura. Não é uma luta a vida do homem sobre a terra? E você, o que é que você acha? Se você responder essa pergunta, é uma luta a vida do homem sobre a terra? Que dimensões de luta você encontra hoje em sua vida? De dificuldade que precisa ser superada? Então Jó vai responder com uma série de eventos que aconteceram em sua vida, de modo que o quanto ele sofreu. A resposta a esse sofrimento de Jó vem logo em seguida. O Salmo é um dos salmos mais belos que tem na Bíblia, que ele mostra um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Ele é o Deus que enfaixa nossas feridas. Ele envolve, ele cura cada pequena ferida. Só que é o mesmo Deus que também tem poder de chamar as estrelas, cada uma por seu nome. Percebe a grandiosidade desse momento, dessa descrição de Deus? Ele cuida de nós, seres tão pequenos, mas ele é tão grandioso que até as estrelas ele chama pelo nome. Então ele cuida desde o pequeno até o maior do universo. Tá certo? Depois que nós encontramos o Evangelho, um sinal do cuidado de Deus pela sua família. Ele vê a sogra de Pedro adoentada e lá ele mostra nela a preocupação dele em cuidar, em restabelecer a saúde. E depois mostra, continuando a leitura do Evangelho, quão a multidão inteira daquela região buscava em busca de cura, de consolo, de conforto, em busca dessa ferida enfaixada que pode ser finalmente curada. Essa ferida em nosso coração que não fecha, que nada sacia, mas que só Ele pode buscar. E depois vai lá um apóstolo ao encontro de Jesus falar: todos estão te procurando. Por quê? Eu respondo por quê? Porque só Ele pode fechar essa ferida que nada fecha, que nada sacia. Agora, Deus de fato ele cuida, ele cura de nós, nos cura. Assim é perceptível que tem um sacramento que é focado na cura do corpo, que é a unção dos enfermos. Só que sempre quando eu falo sobre a unção dos enfermos, eu sempre gosto de trazer a história de uma serva de Deus que eu admiro muito, que é a Chiara Corbella. Deus de fato cura, ele nos cura, é a sua ação generosa de nos curar. Só que nem sempre a cura que ele quer operar em nós, que ele opera em nós, é aquela que a gente espera, que a gente pede. Ele sempre opera de modo muito melhor do que possamos pedir ou imaginar, sempre para o nosso melhor. Só que a gente pede às vezes uma cura corporal, uma cura de uma doença, ela pode vir ou não. Eu conto a história de Chiara Corbella nesse momento, por quê? Chiara, essa mulher aqui, ela foi uma jovem de 26 anos, de 20 e poucos anos. Ela se casou, a vocação dela era matrimonial, e aí ela teve a primeira gravidez do seu casamento. Na primeira gravidez, descobriu-se que a sua filha, Maria Grácia Letícia, ela tinha um problema na formação do seu cérebro. E já na gravidez, os médicos aconselharam que ela fosse abortada, já que para que segurar uma criança de 9 meses no ventre que morrerá poucos minutos após o parto? Ela refletia, mas tinha consciência em si de que Deus, antes de ser filha dela, essa criança, ela é filha de Deus. Ele sabe muito bem as condições em que ela viria ao mundo. E ela espera a criança nascer, ela tem de fato, a criança nasce e de fato a criança falece poucos minutos após o nascimento. A vida de Chiara e Henrico, seu esposo, segue. Eles têm uma segunda gravidez. Agora tem um menino chamado David. E aí detecta no exame durante a gravidez que David tem o cérebro perfeito, não é como Maria Graça. Só que ele tem defeitos nos órgãos internos do corpo e também, em consequência disso, morreria poucos minutos após o parto. E a mesma pergunta foi feita a Chiara: por que você vai ter essa criança que morrerá logo em seguida do nascimento? Ela confia mais uma vez em Deus que antes
desse filho ser filho dela, ele é filho de Deus, ele conhece perfeitamente. E aí, de fato, David falece após poucos minutos de nascido. E aí, Kiara tem uma terceira gravidez em seguida. Faz exame normalmente e percebe que a criança é perfeita. Só que, uma das surpresas da vida que coloca em nosso encontro, Kiara encontra em si um problema de saúde. Ela descobre um câncer na língua, que é um câncer que ocorre geralmente em pessoas acima de 60 anos, fumantes, e Kiara, com 20 e poucos anos de idade, descobre esse tumor tão agressivo na língua. Agora ela tem que escolher se ela vai fazer quimioterapia ou se vai acelerar o parto para a criança nascer prematura. Francesco, agora o terceiro filho dela. E ela de novo escolhe pela vida do seu filho. Ela espera até que ele nasça para poder começar o tratamento de quimioterapia. Só que o câncer avançou muito rapidamente, era muito agressivo. E que ela depois, pouco tempo após dar à luz a Francesco, é ela que vem a falecer, um testemunho de confiança ao cuidado desse Deus, sim, que cura, que cuida, mas nem sempre do modo como a gente espera. Por que eu trago a história de Kiara nesse momento sobre falar sobre cura do nosso corpo? Porque nem sempre a unção dos enfermos opera de fato a cura do nosso corpo, mas porque, e Kiara sempre falava, nós nascemos, mas jamais morreremos. Nossa vida começa aqui na Terra, mas ela não termina aqui. Se não foi operada uma cura de nosso corpo, se ele não enfaixou aquela ferida, foi porque a cura que ele quis operar era muito mais profunda. Foi a cura da nossa alma para que nós pudéssemos de fato viver a vida eterna. Então ocorreu uma cura muito melhor do que aquela que poderia ser operada conforme a nossa expectativa. A cura de nosso corpo. E isso para trazer a nossa consciência de que nossa vida aqui, de fato, é uma luta. Ela é passageira, cheia de dificuldades, e Deus cuida de nós em cada detalhe, mas nem sempre como a gente espera. Mas sempre Ele cuida de modo muito melhor que a gente espera, tá certo? Então esse é o tesouro desse quinto domingo do tempo comum. Um Deus que é amparo, sim. Ele cuida de nós, Ele vela com incansável amor sobre a sua família. Só que Ele cuida de nós de muito melhor, modo muito melhor do que a gente pode imaginar. E que nem sempre é como a gente espera, tá certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu te vejo domingo na missa, te vejo também na próxima sexta-feira para mais uma reflexão aqui na TV Botirama.